E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Só passei aqui para te avisar de uma forma marota, rapidinho, das ações do BOJ. Por quê? O BOJ, ele fez uma recompra muito grande de títulos do governo, tá? No valor de 4,6 trilhões de ienes. Mas por que disso, japonês? Porque ele está tentando segurar a taxa de juros. Porque todo mundo sabe que dependendo da situação, a taxa de juros sobe ou a taxa de juros desce. Mas, japonês, eu não sou investidor. O que isso vai influenciar na minha vida? Pode ser de forma direta ou pode ser de forma indireta. Por que disso? Um grande exemplo que aconteceu, eu vou passar para você já de forma didática. Já para você ter uma ideia de como isso influencia. Da última vez que o BOJ ele anunciou o aumento na taxa de juros do título japonês, os financiamentos de casas aqui no Japão tiveram aumento. Foi instantâneo. O BOJ anunciou os financiamentos tiveram um aumento também. E foi todos reportados pelas mídias japonesas. Então já dá para você sacar por A mais B que, mesmo que sejam compras de títulos que não tem nada a ver com as pessoas, diretamente, indiretamente afeta a vida das pessoas aqui dentro. Então tem que se tomar cuidado com isso, sim. Até porque com esse tipo de coisa também acaba dando o quê? Oscilação no dólar. Por causa de quê? Especulações. Por isso que é sempre bom nós acompanharmos esse troca-troca do mercado. Pode parecer uma coisa confusa para quem não conhece, mas se você for se introduzindo aos poucos, você vai se familiarizando com isso e vai ficar cada vez mais fácil você identificar as pegadinhas de mercado. Tá? Para ver se a coisa pode ser que dá uma degringolada, não, pode ser que a coisa agora vai melhorar. Então dá para você identificar de uma forma mais fácil e você controlar o seu dinheiro mais fácil na questão de investimentos e etc. Tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? À medida que a pressão sobre o aumento nas taxas de juros aumenta, o Banco do Japão fez uma compra de 4,36 trilhões de ienes para conter o aumento da taxa de juros. Dada a opinião que o Banco do Japão continuará revisando a política monetária, que foi feita no mês passado. A compra de uma grande quantidade de títulos do governo, dependendo dos participantes do mercado, é o maior preço da compra de títulos já feita diária pelo BOJ. Então, qual que é a jogada do governo, no caso do BOJ aqui? Ele vai tentar segurar as taxas de juros, porque o Japão não quer perder dividendos. Ele não quer evasão de divisas. O que isso quer dizer? Dinheiro do Japão indo para fora. Um grande exemplo de evasão de divisa, né? O brasileiro ele vem para o Japão, trabalha, pega seu dinheirinho, depois ele pega seu dinheirinho e manda para o Brasil. POC! Esse dinheiro, quando ele entra lá, o Japão está perdendo divisa. Por isso que fala evasão de divisa. Tá? Por isso que é interessante para os países que querem crescer, investimento de fora para aquele país. Então já deu para você sacar por A mais B a importância disso. Por que você acha que existe o My Number? O My Number, um dos motivos do My Number é isso, para evitar certas falcatruas de evasão de divisa, lavagem de dinheiro e etc. É isso que um dos critérios do My Number é esse. Tá? Tanto que já está surgindo no mercado, tá? De acordo com o governo, que eles vão propor, ainda não é certo ainda, mas eles vão propor usar o My Number para as pessoas fazerem recebimento de aposentadoria pelo My Number. Tá? Isso ainda está em conversação ainda, eles não sabem como é que eles vão fazer isso ainda, mas eles têm que colocar funcionalidades no cartão My Number, senão as pessoas não vão ficar aderindo. Muita gente aderiu por quê? Para ganhar os 20 mil ienes. Mas vai ser mais uma coisa parada na carteira ali sem grandes funcionalidades. Eu, por enquanto, é aquilo que eu sempre falei. Eu não vi grandes funcionalidades para o cartão My Number ainda. Tanto que eu não tirei o meu. Japonês, eu poderia ter ganhado os 20 mil. Poderia. Mas, como é que se diz? Para mim criar um transtorno a mais na minha vida, em questão de 20 mil ienes, minha paz custa mais. Tá? Como é que se fala assim? Minha paz não tem preço. Mas de qualquer maneira, vida que se segue. Mas continuando aqui, só para você ter uma ideia. O Japão revisou
no mês passado suas medidas de flexibilização monetária em larga escala para aumentar o limite superior da volatilidade das taxas de juros de longo prazo, seguido pela visão que poderia avançar ainda mais para as emendas políticas. No caso, emendas políticas do que era? Por causa daquela ideia do Kishida, do sistema de defesa do Japão com mísseis. Então o Japão ia usar títulos do governo para financiar isso. Porque se ele tentar começar a cobrar do povo de alguma maneira, ele vai perder mais popularidade que ele já está perdendo. A última pesquisa que eu vi, o Kishida estava com 33% só de popularidade em relação ao governo dele. Então você vê que a popularidade do Kishida está lá embaixo. Tanto que já tem parlamentar, já falei em outros vídeos, que está pedindo para o Kishida renunciar. Já cansei de ver parlamentar da oposição falando: por que você não sai fora? Você só está fazendo burrada. Então você vê que o Kishida está se mantendo ali, mas só Deus sabe se ele vai conseguir manter até o final do mandato dele. Tá? Mas de qualquer maneira, tá assim. Então o governo estava pensando em usar os títulos do governo para esse financiamento do sistema de defesa. Talvez ele não use tudo, essa parte de títulos, mas ele vai usar uma parte com certeza dos títulos para financiar essa parte de compra de mísseis. E a outra metade que vai ficar para quem? Para você, para mim que mora aqui no Japão, para bancar os mísseis japoneses. Fato. Tá? Até porque eles já estão vendo várias medidas para aumentar os impostos e etc. Japonesa, aquele imposto de 8% e 10% eles vão mexer? Por enquanto não. Tá? Até porque já tem parlamentar até falando em questão da taxa de natalidade. Tá? Que vai influenciar ainda mais a taxa de natalidade, que já está extremamente baixa no Japão. Então, tem uma coisa assim que está virando uma bola de neve aqui, nessa parte de política e política financeira. Então, eles não estão sabendo para que lado atirar. Tanto que o BOJ está tentando segurar a taxa de inflação e, e vai tentar não soltar muitas divisas, evasão de divisas para as pessoas que comprarem os títulos. Por isso que eles querem tentar manter a taxa de título lá embaixo para perder menos dinheiro. Tá, mas continuando. Os títulos do governo têm um relacionamento em que as taxas de juros aumentam quando vendidas. Então, quanto mais títulos ele vender, mais vai subir a taxa de juros. Tá? E as taxas de juros do governo de 10 anos, que são um indicador representativo das taxas de juros de longo prazo, subiram 0,5% do limite de volatilidade por 4 dias consecutivos. Então a crescente pressão pelas taxas de juros aumentou. E é aquela velha história. Se continuar desse jeito, o governo japonês ia perder muito dinheiro. Então, como ele não quer ficar perdendo dinheiro, ele faz a recompra e diminui isso. E nisso já dá o quê? Uma acalmada também no quê? No mercado interno. Então já vai segurando também aquelas taxas de financiamentos de casas e etc. internamente. Pode parecer uma coisa louca, mas estão interligadas aqui dentro, no Japão. Como resultado, o Banco do Japão fez uma grande compra de quantia de títulos de longo prazo no mercado para reduzir esse aumento na taxa de juros, elevando o preço total da compra, né, no caso assim, da quantidade, para 4.614,4 trilhões de ienes. Então já dá para você ter uma ideia que foi uma quantidade muito grande, né, para tentar segurar a onda. Só que o BOJ, ele não, como ele já falou, ele não tem grana suficiente para ficar assim, soltando, tá? Para fazer recompra de títulos. Então vai chegar uma hora que até a especulação que ele fizer já vai cair na mentira. E os investidores vão sacar esse tipo de coisa. Aí é a hora que vai acontecer é o dólar. De novo. Tá? Então, ficar espertinho. Dependendo dos participantes do mercado, é o valor máximo de caso. O que ele quer dizer com isso? Dependendo dos participantes do mercado, das pessoas que compram títulos. Então, dependendo da quantidade de títulos que foram vendidos, estão começando a especular que estão saindo, o governo japonês já tem que ir lá e pegar de volta. Tá?
O Banco do Japão realizará uma reunião de decisão de política monetária na próxima semana, nos dias 17 e 18, mas o foco será o que o Banco do Japão fará no futuro, à medida que as percepções de mercado sobre a política monetária aumentarem. É aquela velha história da especulação. O Japão ele ficou de cabelo em pé com as especulações que quando aconteceram nos Estados Unidos, que subiram o dólar no Japão. Só que se ele fizer a mesma coisa aqui, vai ser um tiro no pé. Pode ser que comece a gerar deflação? Pode ser. Mas eu acredito que ainda não, por causa da guerra que está acontecendo, aquelas políticas monetárias dos Estados Unidos ainda, então está uma coisa muito incerta. Tanto que você vê que o dólar ele chegou a 129 aqui no Japão, tá? Depois subiu a 130, foi para 132, 133, 134. Aí deu uma caidinha para 132. Aí o BOJ fez essa compra. E com essa compra caiu para 131. Para dar aquela intervida mais ou menos. Só que essas intervenções do BOJ não surtem efeito. Então grande provavelmente já vai começar a subir de novo. Então, como é que se diz? O Japão, nessa incerteza que ele está na parte monetária, na parte energética, está deixando os investidores de cabelo em pé. Então, como é que se diz? A coisa está muito instável para o Japão 2023. Então, meu pensamento como investidor, tome cuidado na hora de investir. Japão ainda não é muita a hora de ficar investindo. Tá? Penso eu, porque está muito imprevisível a coisa ainda. Você vê que o BOJ fez essa compra, ele nem anunciou, ele só foi lá e fez. Então, dependendo, muita gente perdeu grana. Então tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado. Por isso que ele falou ali na matéria. Dependendo dos participantes do mercado, tá? Esse é o maior valor máximo das compras de títulos que o governo japonês já fez. Por quê? Ele quer eliminar players do mercado, dessa parte de títulos dele. Então muita gente, dependendo, vai acabar perdendo. Compra num valor mais ou menos, quando começa a subir, o BOJ vai lá e intervém, o negócio despenca, POC. Aí a pessoa, em vez de ganhar, ela perde. E aí? Tá. Vai ficar parecendo o tal do Bitcoin. Tá? Então, tem que se tomar cuidado? Pô, tem que se tomar um grande cuidado, cara. Por isso que eu ressalto. Meu ponto de vista é como se fosse investidor. Agora não é hora de investir no Japão. Como eu já havia falado em outros vídeos, que não era muita hora de investir no Japão por causa dessa volatilidade que tá. O BOJ não tá muito, como é que se fala assim, certo do que ele vai fazer por enquanto. Tá? E praticamente assim, ele tá dando tiro para tudo quanto é lado para ver. Onde acertar, caiu, é lucro. Tá? Então só tome cuidado com isso. Principalmente você que mora no Japão, pretende fazer financiamento de casa. Tome cuidado também. Porque pode ser que você pegue umas taxas de juros um pouco mais altas que tempos atrás. Por causa desses aumentos na taxa de juros do Japão. Tá? Então, vê se é hora de fazer endividamento ou não. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. Tá certo? Bye!